No dia do leilão, ele sussurrou: "Ela já está pronta para ser vendida." Aos 14 anos, meu próprio pai me olhava como mercadoria. Durante 6 anos, todo sábado à noite, os homens mais poderosos da cidade disputavam quem seria o dono do meu corpo. Boa tarde, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Eu me chamo Teresa Eulália Damasceno, tenho décadas de anos bem vividos e moro aqui na pacata Itambé, no interior de Pernambuco. A mesma cidadezinha onde nasceram meus 3 filhos e onde hoje tenho a alegria de ver meus 8 netos crescerem. É uma terrinha abençoada, com o rio passando pertinho e aquelas serrinhas verdes que parecem um abraço de Deus nos protegendo. Hoje, depois de tanta vida passada, encontrei minha paz fazendo minhas colchas de retalhos que todo mundo aqui da região conhece. Vocês precisavam ver. Cada pedacinho de tecido conta uma história, cada cor traz uma lembrança. Comecei essas colchas quando minha primeira neta nasceu, faz quase 20 anos. Tava com a cabeça cheia de preocupação e minhas mãos precisavam ficar ocupadas. Foi minha comadre Severina que me ensinou, dizendo: "Teresa, bota esses pensamentos ruins para fora através das mãos." E não é que ela tinha razão? Agora, antes de continuar, queria pedir um favorzinho de vocês. Se gostarem do que estou contando, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. É tão importante para mim saber que minhas histórias estão chegando em mais corações. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, meus queridos, hoje vou contar uma história que guardei dentro do peito por muitos anos. Não é fácil falar sobre certas coisas, mas como dizia minha avó, palavra guardada é ferida que não sara. Vou falar sobre uma época da minha vida quando eu era apenas uma menina, vivendo numa mansão grande e bonita, mas que escondia segredos terríveis por trás daquelas paredes grossas. Sobre como sobrevivi aos leilões de sábado e como, com a ajuda de uma mulher corajosa, consegui dar a volta por cima e encontrar minha liberdade. Mas, para entender tudo direitinho, preciso voltar no tempo e contar como foi minha infância, antes de tudo mudar. Nasci em Gravatá, uma cidadezinha no agreste pernambucano, bem pertinho do que chamavam de Caminho das Flores. Era uma terra simples, mas com um povo de coração grande. Meu pai, Augusto Damasceno, era um homem importante na região, dono de terras e com amigos, em lugares altos, como diziam por lá. Minha mãe, Dolores, era uma moça da capital que veio parar em Gravatá depois de se casar. Tinha olhos verdes que pareciam 2 esmeraldas e um jeito doce de cantar enquanto fazia os afazeres de casa. Nossa casa, na infância, não era nada como a mansão que viria depois. Era uma casa simples de taipa, com um terreiro grande onde as galinhas ciscavam e eu brincava com meus 3 irmãos mais velhos, Jerônimo, que era o mais velho, Tadeu e Emanuel. Jerônimo tinha 10 anos a mais que eu. Já era quase um homem quando eu ainda engatinhava. Tadeu era 8 anos mais velho e Emanuel 6 anos. Eu era a caçulinha, a única menina, a florzinha da família, como mamãe me chamava. Naquela época, tudo era diferente. Acordávamos com o cantar do galo, bem cedinho. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para fazer o café. O cheiro do café fresco misturado com o do pão de milho assando na hora era a melhor coisa do mundo. Papai saía para ver os trabalhadores na roça e voltava para o almoço, sempre pontual, sempre sério. Eu ajudava a mamãe com as coisas de casa desde pequenina. Ela me ensinava a lavar as roupas no tanque, a varrer o terreiro, a cuidar das plantas. "Menina tem que aprender a ser dona de casa", ela dizia com aquele sorriso bondoso. Eu gostava de aprender, mas o que eu amava mesmo era quando ela me ensinava a bordar. Sentávamos na calçada nas tardes frescas e ela me mostrava os pontos com tanta paciência.
Foi ali que nasceu meu amor por tecidos e costuras. Meus dias eram cheios de brincadeiras também. Pulava a amarelinha com as meninas vizinhas, brincava de roda cantando Ciranda, Cirandinha, e o cravo brigou com a rosa, e adorava jogar bola de gude, mesmo sendo coisa de menino, como diziam. Tínhamos uma jabuticabeira no quintal que era minha árvore favorita. Eu subia nela e ficava horas lá em cima, observando a vida acontecer lá embaixo. Na escola, era uma das poucas meninas que ia. Papai dizia que estudo era importante, mesmo para menina, e isso era raro naquela época. A escola era longe. Eu caminhava quase 1 hora para chegar lá, mas não me importava. Adorava aprender, principalmente quando a professora Carmita nos contava histórias dos livros. Eu sonhava em um dia ser professora como ela. As coisas começaram a mudar quando eu tinha 8 anos. Lembro como se fosse hoje. Era uma manhã de domingo, estávamos todos prontos para ir à missa quando mamãe começou a tossir sem parar. Um filete de sangue escorreu pelo canto da sua boca, manchando seu vestido branco domingueiro. Foi aí que descobrimos a doença que morava dentro dela. Tuberculose, disseram os médicos da capital, onde papai a levou às pressas. Mamãe lutou por quase 2 anos. Eu via seu corpo, antes tão cheio de vida, ir minguando dia após dia. Suas mãos, que me ensinaram tantas coisas, ficaram frias e frágeis como asas de passarinho. Nas noites piores, quando a tosse não dava trégua, eu me escondia debaixo do travesseiro para não ouvir aquele som que me partia o coração. No dia em que ela partiu, o céu estava estranho, com nuvens escuras mesmo não sendo tempo de chuva. Eu tinha 10 anos recém-completados e senti que algo dentro de mim também morreu naquele dia. Papai mudou depois disso. O homem sério, mas justo, foi dando lugar a alguém com olhar distante e riso amargo nos cantos da boca. Não demorou muito para vendermos nossa casa em Gravatá. Papai disse que tinha feito negócios importantes e que precisávamos nos mudar para Goiânia, onde ele tinha comprado uma propriedade maior. Vamos começar uma vida nova, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Eu não queria ir, não queria deixar para trás o lugar onde mamãe estava enterrada, mas criança não tinha voz naqueles tempos. A mudança para Goiânia aconteceu quando eu fiz 11 anos. Saímos numa madrugada fria, com nossas poucas coisas empilhadas numa carroça. Meu último gesto foi deixar uma flor no túmulo da mamãe e prometer que voltaria um dia. Não sabia, então, que demoraria tantos anos para cumprir essa promessa. A nova casa era uma verdadeira mansão comparada com nossa casinha em Gravatá. Tinha 2 andares, muitos quartos, uma escadaria que parecia coisa de filme e um jardim enorme cercado por muros altos. Era bonita por fora, imponente até, mas dentro daquelas paredes havia um frio que nenhum cobertor podia espantar. Um frio que vinha não do tempo, mas das pessoas. Eu não entendia como papai tinha conseguido comprar uma casa tão grande, mas aos poucos fui percebendo que ele tinha feito negócios com gente importante da região. Juízes, políticos, donos de usina, gente que começou a frequentar nossa casa regularmente, sempre com sorrisos largos e olhares que, agora entendo, já escondiam segundas intenções. Foi nessa casa que comecei a notar mudanças no jeito como papai me tratava. Os carinhos de pai, que já eram raros, foram sendo substituídos por um olhar diferente, que me fazia encolher os ombros. Ele começou a dizer que eu estava ficando moça e que precisava aprender a receber visitas como uma dama. Jerônimo, meu irmão mais velho, às vezes tentava intervir, mas acabava sendo afastado pelo papai. Eu não entendia então, mas os sinais estavam todos lá, como nuvens escuras antes da tempestade. Os vestidos novos que apareciam misteriosamente no meu quarto. As conversas sussurradas entre papai e meus irmãos mais velhos que paravam quando eu entrava na sala. O jeito como alguns dos amigos de papai começaram a me olhar durante os jantares de negócios. Principalmente, a maneira como os sábados à noite foram se transformando em algo que me fazia tremer só de pensar. Eu era apenas uma menina quando deixamos Gravatá. Uma menina que ainda brincava com bonecas e sonhava em ser professora.
Não sabia que em poucos anos, naquela mansão em Goiânia, aprenderia da pior maneira possível que existem coisas piores que a morte e que, às vezes, o perigo mora dentro da nossa própria casa, disfarçado com a face de quem deveria nos proteger. Eu tinha acabado de fazer 14 anos quando os sábados à noite se transformaram no meu pior pesadelo. Lembro que naquele dia, papai entrou no meu quarto trazendo uma caixa grande com um laço de fita. Um presente especial para minha princesa. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Dentro da caixa, um vestido branco de tecido fino, quase transparente, com detalhes em renda. Não era como as roupas que meninas da minha idade usavam. Era um vestido de mocinha, como dizia a Zefinha, nossa empregada que veio com a gente de Gravatá. Hoje você vai participar da reunião com meus amigos, papai anunciou enquanto eu segurava o vestido sem entender direito. Já está na idade de ajudar nos negócios da família. Eu não sabia então o que significava ajudar, mas algo no fundo do meu coração se apertou, como um aviso. Naquela tarde, Zefinha me ajudou a me arrumar, com lágrimas nos olhos que ela tentava esconder. Menina, se pudesse eu te levava daqui, ela sussurrou enquanto escovava meus cabelos. Mas para onde eu ia? Sem dinheiro, sem lugar? Ela tinha razão. Naquele tempo, uma empregada e uma menina não tinham para onde fugir num mundo governado por homens poderosos. A noite chegou rápido demais. Os convidados de papai começaram a chegar em seus carros grandes e reluzentes. Eram sempre os mesmos. O doutor Malaquias, um juiz da comarca que tinha mãos gordas e suadas. O seu Inácio, dono da maior usina de açúcar da região, um homem de olhar frio como pedra. E o coronel Vitalino, político influente que todos diziam que seria o próximo governador. Homens respeitados na sociedade, com esposas bonitas e filhos estudando em colégios caros. Eles se reuniam na sala de jogos da mansão, um cômodo grande com uma mesa de pôquer no centro e paredes forradas de madeira escura. Para o mundo, eram apenas amigos que se encontravam para jogar cartas e falar de política. A verdade ficava trancada dentro daquela sala, junto com o cheiro de charuto e o uísque caro. Papai me conduziu até lá, com a mão pesada no meu ombro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Quando entramos, as conversas pararam e todos os olhares se voltaram para mim. Senti como se meu corpo tivesse sido jogado em água gelada. Cavalheiros, papai falou com voz firme, me empurrando para o centro da sala. Hoje temos uma nova atração para nossas noites de sábado. Minha filha finalmente está pronta. O doutor Malaquias deu uma risada grossa. Demorou, Augusto. Estava esperando por esse dia. Papai continuou, com uma voz que nunca vou esquecer. Ela é nova e virgem. Quem dá mais? Foi quando entendi que aquilo não era uma brincadeira ou um jogo normal. Era um leilão. E eu era a mercadoria. O coronel Vitalino foi o primeiro a falar. Começo com 1.000 cruzeiros. Os outros riram, como se fosse pouco. 2.000, aumentou o seu Inácio, me olhando de cima a baixo. 3.000, retrucou o doutor Malaquias. Eu tremia tanto que minhas pernas mal me sustentavam. Queria gritar, queria fugir, mas estava paralisada pelo medo e pela confusão. Como meu próprio pai podia fazer isso? Onde estavam meus irmãos? Como se lesse meus pensamentos, Jerônimo apareceu na porta. Por um momento, pensei que ele viria me salvar, que gritaria com todos, que me tiraria dali. Nossos olhos se encontraram e vi algo que parecia dor ou vergonha no olhar dele, mas ele apenas abaixou a cabeça e saiu. Depois entendi que papai tinha comprado seu silêncio com promessas de herança e poder. Tadeu e Emanuel nem apareceram. Eles tinham escolhido não ver, não saber, fingir que nada acontecia enquanto estavam na cidade gastando o dinheiro que papai lhes dava generosamente. O leilão continuou, com os valores subindo. 5.000, 7.000, 10.000 cruzeiros. Era uma fortuna na época. Finalmente, o doutor Malaquias bateu na mesa. 15.000 cruzeiros. E é minha última oferta. Papai sorriu satisfeito. Vendida para o doutor Malaquias por 15.000 cruzeiros.
O que aconteceu depois foi como um pesadelo em câmera lenta. O Dr. Malaquias veio até mim e pegou minha mão. Suas palmas eram úmidas e tinha um cheiro forte de colônia cara misturado com suor. Ele me conduziu para fora da sala de jogos, para um dos quartos de hóspedes no final do corredor. Um quarto que, eu descobriria, havia sido preparado especialmente para essas noites. Não chore, menina, ele disse enquanto fechava a porta atrás de nós. É assim que as coisas funcionam nesse mundo, e você vai aprender a gostar. Mas eu não aprendi a gostar. Nunca. O que aprendi foi a me separar do meu corpo, a fazer minha mente voar para longe, enquanto aquele homem fazia o que queria comigo. Aprendi a olhar para a janela e imaginar que era um passarinho livre voando pelo céu estrelado. Aprendi que as lágrimas não adiantavam nada, então parei de chorar. Quando tudo acabou, ele saiu do quarto assoviando uma música alegre, como se tivesse apenas concluído um bom negócio. Fiquei ali, sozinha, sentindo uma dor que ia muito além do corpo. Era uma dor na alma. Uma ferida que eu não sabia se um dia sararia. Me arrastei até o banheiro e fiquei debaixo d'água quente até minha pele ficar vermelha. Mas nenhuma água podia me limpar daquela sujeira invisível que sentia por dentro. Naquela noite, deitada na minha cama, encarando o teto, prometi a mim mesma que aquilo não aconteceria de novo. Que fugiria, que gritaria, que me jogaria pela janela se fosse preciso, mas quando o próximo sábado chegou, percebi que não tinha para onde ir. Que estava presa não só pelos muros altos da mansão, mas pela teia de poder que meu pai e seus amigos teciam na cidade inteira. E assim começou o ritual que se repetiria por anos. Os sábados à noite, os vestidos novos, os leilões, os quartos fechados, a água quente que nunca lavava a vergonha, o desespero silencioso. Com o tempo, aprendi que havia uma hierarquia naquele jogo perverso. O Dr. Malaquias, sendo juiz, raramente perdia um leilão, a menos que o coronel Vitalino estivesse com vontade de gastar mais. O seu Inácio costumava esperar que os preços baixassem depois de algumas semanas, quando a novidade passava. E havia outros que apareciam de tempos em tempos, amigos dos amigos, todos homens de poder, todos dispostos a pagar caro pelo que chamavam de privilégio. Eu tentei pedir ajuda algumas vezes. Uma vez, na escola, tentei contar para a professora Neuza o que acontecia. Ela ficou pálida, me mandou calar a boca e no dia seguinte me disse que tinha pedido transferência para outra escola. Entendi então o alcance do poder do meu pai. Numa manhã de domingo, após um sábado particularmente difícil, consegui escapar até a igreja. Pensei que o padre poderia me ajudar, que existia algum refúgio sagrado que nem meu pai poderia violar. Contei tudo para o padre Cícero no confessionário, entre soluços. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse apenas: reze 10 Ave-Marias e peça perdão pelos seus pecados. Quando saí da igreja, o carro do meu pai estava esperando. O motorista disse que o padre tinha ligado avisando que eu estava lá. Foi quando percebi que estava completamente sozinha, que todos os adultos que deveriam me proteger estavam ou comprados pelo dinheiro do meu pai ou aterrorizados por seu poder. Comecei a acreditar que aquele seria meu destino para sempre. Uma boneca quebrada, usada e descartada a cada sábado à noite. Mas então, quando eu tinha 16 anos, algo aconteceu. Algo pequeno, mas que mudaria tudo. Numa manhã de domingo, enquanto limpava a sala de jogos como o papai exigia para aprender a ser discreta, ele dizia: encontrei uma carteira esquecida embaixo da mesa de pôquer. Era do coronel Vitalino. Abria sem pensar muito e dentro, além de dinheiro, havia uma foto. O coronel, sua esposa elegante e 2 filhas pequenas sorrindo em frente a uma casa grande. Uma família feliz e perfeita. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo. Aquele homem que na noite anterior tinha me tratado como um objeto, que tinha feito coisas que me machucaram por dentro e por fora, era pai de 2 meninas não muito mais novas que eu. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu diferente.
A tristeza se transformou em raiva, uma raiva fria e calculada que me deu pela primeira vez um propósito. Foi quando comecei a prestar atenção em Dona Beatriz, a esposa do coronel Vitalino. Eu a via de longe nas missas de domingo, sempre elegante, sempre com um sorriso educado, mas com olhos que carregavam uma tristeza familiar. Comecei a notar como ela reagia quando o marido aparecia em público, com marcas de batom na camisa ou cheirando a perfume que não era o dela. Vi como ela engolia seco e mantinha a pose, como suas mãos tremiam levemente quando ele falava perto dela. E foi aí que tive uma ideia perigosa e desesperada, mas que era a única esperança que me restava. Se havia alguém no mundo que poderia entender meu inferno, seria outra mulher que também vivia o seu próprio. Agora eu tinha um plano arriscado que poderia me custar tudo, mas eu já não tinha nada a perder. Precisava encontrar uma maneira de falar com Dona Beatriz, longe dos olhos e ouvidos de todos. Precisava descobrir se nela eu encontraria uma aliada ou apenas mais uma pessoa que fecharia os olhos para o que acontecia nos sábados à noite naquela mansão de horrores que chamávamos de lar. Os leilões de sábado se tornaram mais frequentes e mais degradantes com o passar do tempo. Aos 17 anos eu já não era mais a novidade, então papai precisou encontrar outras maneiras de manter o interesse de seus amigos. Cada sábado trazia um novo horror, uma nova humilhação. Os vestidos foram ficando mais reveladores, as exigências mais perversas e minha alma mais endurecida. Você serve para isso, papai dizia quando eu tentava resistir. Deveria me agradecer. Estou te dando um futuro, garantindo que tenha valor nesse mundo. Pum. Que tipo de valor era esse que me reduzia a um objeto? Que tipo de futuro era possível depois de ser despedaçada tantas vezes? Meus irmãos seguiram caminhos diferentes, mas igualmente covardes. Jerônimo, o mais velho, acabou se tornando o braço direito de papai nos negócios. Ele sabia de tudo, às vezes até organizava os leilões quando papai viajava, mas sempre evitava me olhar nos olhos. Tadeu foi estudar direito na capital, usando o dinheiro que vinha daqueles sábados horríveis, fingindo que não sabia sua origem. Emanuel, que era o mais próximo de mim na infância, se afundou na bebida e nas jogatinas, aparecendo em casa apenas para pedir mais dinheiro. Eu estava completamente sozinha. Zefinha, nossa empregada, era a única que demonstrava alguma compaixão, mas ela mesma vivia sob constante ameaça. Se abrir a boca, vai para o olho da rua e nunca mais arranja emprego nessa região, papai avisou a ela uma vez. Meu corpo começou a adoecer junto com minha alma. Perdi peso, meu cabelo começou a cair em tufos, tinha pesadelos terríveis que me acordavam gritando no meio da noite. Desenvolvi um tique nervoso no olho direito que piorava sempre que ouvia o barulho dos carros chegando no sábado à noite. Havia dias em que pensava em acabar com tudo. Cheguei a guardar comprimidos para dormir que roubava aos poucos do armário de remédios, juntando coragem para tomar todos de uma vez. Mas então pensava na minha mãe e no quanto ela lutou para viver, mesmo quando a doença a consumia por dentro. Eu não podia desperdiçar a vida que ela me deu, por mais dolorosa que fosse. Foi quando comecei a observar Dona Beatriz mais atentamente. Eu a via na missa de domingo, sempre sentada na primeira fileira, como convinha à esposa de um político importante. Via como ela mantinha as aparências em público, mas como seus olhos revelavam uma profunda tristeza quando pensava que ninguém estava olhando. Certa vez, depois da missa, fiquei escondida atrás de uma coluna e ouvi uma conversa entre ela e o coronel Vitalino. Ele segurava seu braço com força, os dedos marcando a pele clara enquanto sorria para os conhecidos que passavam. Você precisa parar de beber esses remédios para dormir, Beatriz. Está ficando com cara de morta-viva, ele disse entre dentes. Talvez eu não precisasse deles se você não trouxesse para casa o cheiro de outras mulheres toda semana. Ela respondeu num sussurro ácido. Ele apertou mais o braço dela. Cuidado com o que fala. Lembre-se de quem te tirou do nada, de quem te deu esse sobrenome, essas joias, essa vida. Você não é nada sem mim. Foi quando percebi que Dona Beatriz e eu tínhamos algo em comum. Éramos prisioneiras dos mesmos homens, apenas em gaiolas diferentes.
Passei semanas tentando bolar um jeito de falar com ela sem levantar suspeitas. A oportunidade surgiu durante o Festival da Primavera, uma festividade anual em Goiânia que reunia toda a sociedade local. Haveria um chá beneficente organizado pelas senhoras da alta sociedade e papai me obrigou a ir para manter as aparências de família tradicional. No evento, esperei pacientemente até ver Dona Beatriz se dirigir ao banheiro feminino. Contei até 20 e a segui. Dentro do banheiro luxuoso, ela estava sozinha, retocando o batom diante do espelho. Nossos olhos se encontraram no reflexo e vi a surpresa neles quando me reconheceu como a filha de Augusto Damasceno. "Você é a menina dos sábados", ela disse baixinho, virando-se para mim. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Ela sabia. Claro que sabia. Seu marido, ele... Nos sábados à noite, gaguejei, sentindo as lágrimas brotarem. "Eu sei", ela disse com uma voz cansada. "Eu sempre soube." "Por que nunca fez nada?", perguntei, sentindo a raiva crescer. Ela deu uma risada amarga. "O que você acha que eu poderia fazer? Sou tão prisioneira quanto você, só que minha cela é uma mansão e minhas correntes são de ouro." "Podemos nos ajudar", sussurrei, olhando para a porta para ter certeza de que ninguém entraria. "Se nos unirmos, talvez possamos fazer alguma coisa." Ela me olhou longamente, como se avaliasse não apenas minhas palavras, mas toda a minha existência. "O que você sugere?", perguntou finalmente. Foi ali, naquele banheiro elegante cheio de espelhos que refletiam nossas faces machucadas de maneiras diferentes, que nasceu nossa aliança improvável. Não tivemos muito tempo para conversar, logo alguém poderia entrar, mas combinamos um meio de nos comunicarmos sem levantar suspeitas. Beatriz era inteligente e tinha acesso a recursos que eu jamais teria. Ela começou a frequentar a loja de tecidos onde Zefinha comprava os materiais para a casa, sempre às terças-feiras. Ali, elas trocavam bilhetes escondidos entre amostras de tecido. Zefinha, que agora era nossa cúmplice, trazia os bilhetes para mim, escondidos dentro do forro de seu avental. Através desses bilhetes, Beatriz e eu começamos a traçar um plano. Ela me contou que seu marido guardava documentos comprometedores no escritório da casa deles, papéis que provavam desvio de dinheiro público, subornos e outros crimes. "Ele se acha intocável, por isso é descuidado", ela escreveu em um dos bilhetes. Enquanto isso, eu comecei a prestar mais atenção nas conversas que aconteciam durante os leilões. Fingindo estar completamente submissa, conseguia ouvir coisas que aqueles homens nunca diriam em público. Confissões de crimes, negócios ilícitos, nomes de outras vítimas. Guardava tudo na memória e depois passava para Beatriz através dos nossos bilhetes secretos. Foi nessa época que o pior aconteceu. Numa noite de sábado particularmente terrível, o Dr. Malaquias perdeu o controle após beber demais. O que ele fez comigo naquela noite foi tão violento que perdi a consciência. Acordei no dia seguinte em uma cama de hospital, com papai ao meu lado, inventando uma história sobre como eu tinha caído da escada. O médico, Dr. Nestor, parecia desconfiado, mas não fez perguntas. Mais tarde, descobri que ele era primo do seu Inácio. O silêncio dele foi comprado antes mesmo de eu chegar ao hospital. Passei 2 semanas me recuperando. Durante esse tempo, não houve leilões, mas papai deixou claro que assim que eu melhorasse, tudo voltaria ao normal. "Acidentes acontecem", ele disse, como se estivesse falando de um copo quebrado e não da minha vida despedaçada. Foi durante essa recuperação que tive tempo para pensar mais profundamente. Percebi que nosso plano inicial de apenas fugir não seria suficiente. Eles nos encontrariam, não importa onde fôssemos. O poder deles se estendia por toda a região. Precisávamos não apenas escapar, mas garantir que eles nunca mais pudessem nos perseguir ou fazer a outras o que haviam feito conosco. Precisávamos de provas concretas. Mas como conseguir provas de algo que acontecia a portas fechadas? Como fazer o mundo acreditar na palavra de uma menina contra homens poderosos que controlavam a justiça, a política e o dinheiro na região?
Beatriz teve uma ideia ousada. Seu primo trabalhava numa loja de equipamentos eletrônicos em Recife que vendia os novos gravadores portáteis Philips Mini Cassette, lançados recentemente. Esses aparelhos eram raridades no Brasil de 1966. Pequenos, do tamanho de uma caixa de charutos, com fitas que cabiam no bolso. Caros e difíceis de encontrar, mas não impossíveis para alguém com os recursos de Beatriz. Eles nunca suspeitariam de uma gravação, escreveu ela em um de seus bilhetes. Ninguém imagina que uma mulher ou uma menina seriam capazes de usar essa novidade tecnológica. O plano era arriscado. Se fôssemos descobertas, as consequências seriam impensáveis. Mas eu já vivia no pior dos infernos. O que mais poderiam fazer comigo que já não tivessem feito? Quando o gravador chegou, escondido dentro de uma caixa de bombons que Beatriz enviou como presente de recuperação, meu coração disparou. Era pequeno, do tamanho da palma da minha mão, mas poderia ser a chave para nossa libertação. Aprendi a operá-lo em segredo, praticando quando estava sozinha no meu quarto. O desafio seria escondê-lo durante os leilões, capturando as vozes e confissões daqueles homens sem que percebessem. Zefinha me ajudou a adaptar um dos meus vestidos, criando um bolso secreto onde o gravador podia ficar escondido. "Deus está vendo tudo, menina", ela dizia enquanto costurava. "Um dia, a justiça chega." A oportunidade de colocar o plano em ação veio no meu aniversário de 18 anos, quando o papai organizou um leilão especial. A ironia amarga de celebrar minha entrada na maioridade com o mesmo ritual que tinha destruído minha adolescência não me escapou. Naquela noite, trêmula, mas determinada, ativei o gravador antes de descer para a sala de jogos. O dispositivo ficou registrando tudo. A voz do meu pai me oferecendo como mercadoria, os lances dos homens, as risadas, os comentários vulgares e depois, no quarto, as confissões sussurradas do coronel Vitalino sobre como ele e os outros manipulavam as leis, os contratos, as eleições. Nos sábados seguintes continuei gravando. Cada fita era cuidadosamente escondida e depois entregue a Zefinha, que as passava para Beatriz. Estávamos construindo, gravação por gravação, a evidência que derrubaria aquele império de corrupção e perversão. Mas quanto mais perto chegávamos do nosso objetivo, mais perigoso se tornava. Papai começou a notar mudanças sutis no meu comportamento. "Você anda diferente", ele comentou uma vez. "Menos chorona, menos assustada. O que está aprontando?" "Nada, papai", respondi, baixando os olhos como tinha aprendido a fazer. "Só estou aceitando o meu lugar, como o senhor sempre quis." Ele pareceu satisfeito com a resposta, mas percebi que ele me observava mais atentamente. O tempo estava se esgotando. Precisávamos agir logo, antes que nossa conspiração fosse descoberta. Foi quando Zefinha veio com notícias alarmantes. Tinha ouvido papai e Jerônimo conversando sobre me enviar para uma casa especial no Recife, um lugar onde moças difíceis eram mantidas sob controle rigoroso. Na verdade, era um bordel disfarçado de pensionato, controlado por um amigo de papai. "Eles falaram que depois do próximo sábado, você vai ser levada", Zefinha disse com olhos arregalados de medo. "Seu pai disse que já extraiu todo o valor que podia de você aqui e que agora é hora de você servir em outro lugar." Essa notícia acelerou nossos planos. Não poderíamos mais esperar para acumular mais evidências. Precisávamos usar o que tínhamos e agir imediatamente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, pensando em todas as noites semelhantes em que tinha chorado até adormecer. Pensando em minha mãe, que nunca imaginaria o destino que seu marido reservou para a filha que ela tanto amou. Pensando em todas as outras meninas que poderiam passar pelo mesmo horror se aqueles homens não fossem detidos. Na manhã seguinte, um bilhete final chegou de Beatriz. "Está tudo pronto. Amanhã à noite, quando o relógio da igreja bater 10 horas, esteja pronta. Vamos acabar com isso de uma vez por todas." Aquele seria o último dia da minha prisão, de um jeito ou de outro. Ou conseguiríamos executar nosso plano e eu finalmente seria livre.
ou seríamos descobertas e enfrentaríamos consequências que eu nem ousava imaginar. De qualquer forma, os leilões de sábado chegariam ao fim. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro sábado naquela casa de horrores. O sol brilhava lá fora, fazendo um contraste cruel com a escuridão que se acumulava dentro de mim. Eu me preparava para mais um leilão, o último se nosso plano desse certo, mas também o mais perigoso. Papai entrou no meu quarto sem bater, como sempre fazia. Vista isso, ordenou, jogando um vestido vermelho sobre a cama. Hoje é especial. Vamos ter um convidado novo, alguém muito importante. Peguei o vestido com as mãos trêmulas. Era diferente dos outros, mais caro, mais chamativo, mais vulgar. Quem é o convidado? Perguntei, tentando soar casual. O novo delegado da região, papai respondeu com um sorriso que me gelou a alma. Preciso garantir que ele entenda como as coisas funcionam por aqui. Naquele momento, senti meu sangue gelar. O novo delegado, a única autoridade que poderia nos ajudar, estava prestes a ser corrompida, a entrar no mesmo círculo de poder e perversão. Não faça essa cara, papai ralhou, percebendo meu desespero. Deveria estar agradecida. Estou garantindo sua segurança. Com o delegado do nosso lado, ninguém jamais poderá tocar na nossa família, não importa o que digam por aí. Quando ele saiu, caí de joelhos no chão. Nosso plano precisava dar certo naquela noite. Não haveria outra chance. Vesti o vestido vermelho, escondi o gravador no bolso secreto e respirei fundo. Mãe, sussurrei para o ar vazio do quarto. Me dê forças. Enquanto descia as escadas, ouvi vozes vindas da sala de jantar. Os convidados já haviam chegado, inclusive o novo delegado, um homem jovem chamado Oliveira, que tinha sido transferido recentemente de Recife. Eu o tinha visto uma vez na praça da cidade, parecendo deslocado e incerto. Agora entendi por que papai tinha tanta pressa em apresentá-lo aos costumes locais. O jantar transcorreu como sempre, com conversas sobre política, negócios e fofocas da alta sociedade. Eu permaneci calada, como era esperado, servindo os homens quando requisitada, ignorando os olhares que percorriam meu corpo no vestido vermelho. O delegado Oliveira parecia desconfortável. Ele bebia pouco, falava menos ainda, e seus olhos evitavam os meus. Em certo momento, notei que ele rejeitou uma segunda garrafa de vinho que papai insistia em servir. Após o jantar, os homens se dirigiram à sala de jogos. Eu os segui, como um cordeiro para o abate, mas com o coração batendo acelerado pela possibilidade de libertação que aguardava. Ativei o gravador escondido no meu vestido antes de entrar na sala. "Cavalheiros", anunciou meu pai com sua voz de leiloeiro. "Como todos sabem, nossos sábados têm uma atração especial." Ele me puxou pelo braço para o centro da sala. "Minha filha está disponível para quem oferecer o melhor lance." O delegado Oliveira engasgou com sua bebida. "Perdão, senhor." "Damasceno, acho que não entendi." "É simples, meu caro", explicou o Dr. Malaquias com um sorriso predatório. "Fazemos um leilão. O maior lance leva a moça para um dos quartos de hóspedes por algumas horas. Sem complicações, sem compromissos, apenas prazer." O jovem delegado empalideceu. "Mas ela é sua filha." "E daí?" Papai deu de ombros. "Aqui as coisas funcionam de maneira diferente. É tradição." "Tradição?" O delegado repetiu, incrédulo. "Todos aqui participam", continuou papai. "O juiz, o político, o empresário. É como selamos nossos acordos, um pacto de confiança. Não se preocupe, ninguém jamais fala sobre isso fora desta sala." Foi quando aconteceu. Algo que nunca tinha acontecido antes em todos aqueles anos de leilões. "Isso é crime", disse o delegado Oliveira, levantando-se. "Corrupção de menores, lenocínio, sem falar em vender a própria filha. Isso vai contra todas as leis deste país." Papai interrompeu com uma gargalhada. "Crime? Aqui? Você está na sala com o juiz que decide o que é crime nesta comarca,
com o político que aprova as leis e com os homens que pagam seu salário através de impostos. Sugiro que repense sua posição. O delegado olhou ao redor, para os rostos sorridentes e confiantes daqueles homens poderosos. Depois, olhou para mim, viu o terror e a súplica em meus olhos e tomou sua decisão. Sinto muito, senhores, mas não posso participar disso. Ele colocou seu copo na mesa e caminhou em direção à porta. Papai ficou lívido de raiva. Você está cometendo um erro, delegado. Um erro que vai lhe custar a carreira. Talvez, respondeu o jovem homem, mas pelo menos poderei me olhar no espelho amanhã. Quando ele saiu, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Depois, explodiu a tempestade. Papai virou-se para mim, os olhos injetados de fúria. É sua culpa. O que você disse a ele? O que você fez? Nada, gritei, recuando. Eu nem falei com ele. Papai avançou e me esbofeteou com tanta força que caí no chão. O gravador fez um ruído abafado quando bati no assoalho, mas felizmente ninguém percebeu em meio ao caos. Você arruinou tudo, ele berrava, enquanto os outros homens observavam, alguns desconfortáveis, outros com expressões de tédio, como se assistissem a uma cena familiar. Anos construindo esse círculo, e você destrói tudo com seus olhares de coitadinha. Foi então que ele disse as palavras que seriam a gota d'água. Amanhã mesmo você vai para aquela casa em Recife. Já está tudo acertado. Lá vão te ensinar disciplina de verdade. Vão te quebrar de um jeito que nunca mais vai ousar me desafiar. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Anos de medo, de submissão, de dor silenciosa, tudo se transformou numa onda de fúria que não pude conter. Prefiro morrer, gritei levantando-me. Prefiro morrer a deixar que continue me vendendo como se eu fosse um animal. O doutor Malaquias deu uma risada seca. A gatinha mostrou as garras. Talvez precisemos aparar um pouco. Cale a boca! Gritei para ele também, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Você, que se diz juiz, que deveria proteger a lei, é tão monstro quanto ele. Papai avançou novamente, mas desta vez eu não recuei. O que aconteceu com você depois que mamãe morreu? Que tipo de pai vende a própria filha? Que tipo de homem faz isso? Você é igualzinha a ela, papai cuspiu as palavras. Sua mãe também tinha essa mania de se achar melhor que todo mundo, de questionar as coisas. Sabe por que ela morreu? Porque não sabia o lugar dela. Aquelas palavras me atingiram como um raio. O que você quer dizer? Um sorriso cruel se formou nos lábios dele. A tuberculose foi só o começo. Ela poderia ter se tratado, poderia ter vivido, mas insistia em me desafiar, em ameaçar me deixar, levar você embora. Então, eu ajudei a doença a fazer seu trabalho mais rápido. Meu mundo desabou. Você matou minha mãe? Digamos que não fiz nada para impedir que ela morresse. Ele respondeu com uma frieza que me gelou até os ossos. E farei o mesmo com você se continuar me causando problemas. Naquele instante, tudo ficou claro. Não havia reconciliação possível, não havia esperança de redenção para ele. Meu pai havia morrido junto com minha mãe. O que restava era apenas um monstro usando sua pele. Você vai pagar por isso, sussurrei, com uma calma que veio do mais profundo desespero. Por tudo o que fez comigo, por tudo o que fez com ela. Juro pela alma de minha mãe que você vai pagar. Ele riu, confiante em seu poder. E quem vai me fazer pagar? Você, uma menina sem nada, sem ninguém. Olhe ao seu redor. Todos os homens com poder para me punir estão nesta sala, participando do mesmo crime que você acha que cometi. O coronel Vitalino pigarreou, parecendo subitamente desconfortável. Augusto, talvez devêssemos continuar esta conversa em outro momento. O delegado pode ter ido buscar reforços. Reforços? Papai zombou. De onde? Todos os policiais da região trabalham para nós, e amanhã o delegado novato vai receber uma transferência para o fim do mundo, ou coisa pior. Enquanto eles discutiam, me arrastei até a porta. Precisava sair dali,
Precisava garantir que o gravador com aquelas confissões brutais chegasse a Beatriz conforme planejado. "Onde você pensa que vai?" papai gritou, percebendo minha movimentação. "Ao banheiro", respondi, tentando soar submissa novamente. "Por favor, preciso me recompor antes de continuarmos." Ele estreitou os olhos, desconfiado, mas acenou com a cabeça. 5 minutos. Se não voltar, vou buscá-la. Saí da sala com as pernas bambas, mal acreditando que tinha conseguido aquela pequena vitória. No corredor, em vez de ir para o banheiro, corri para o quarto de Zefinha nos fundos da casa. Ela estava esperando, ansiosa, conforme combináramos. "Pegue", sussurrei, entregando o gravador. "Está tudo aqui. A confissão sobre minha mãe, sobre os leilões, tudo. Leve para Dona Beatriz agora mesmo, pelo amor de Deus." Zefinha assentiu, os olhos arregalados de medo e determinação. "E você, menina?" "Vou voltar lá", respondi, sentindo o estômago revirar com o pensamento. "Se não voltar, eles vão desconfiar, vão te procurar. Preciso ganhar tempo." Ela me abraçou rapidamente. "Deus te proteja, minha filha." "Diga a Dona Beatriz que é hoje", acrescentei. "Não podemos esperar mais nenhum dia." Enquanto Zefinha escapava pelos fundos da propriedade, voltei para a sala de jogos, onde os homens esperavam impacientes. O leilão continuou como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de descobrir que meu próprio pai havia matado minha mãe. Naquela noite, o coronel Vitalino deu o lance mais alto. Quando me levou para o quarto, notei algo diferente em seus olhos. Não era apenas desejo, mas também medo. Ele sabia que algo estava errado, que algo havia mudado. "Você não parece mais a mesma", ele comentou enquanto fechava a porta. "Tem algo diferente no seu olhar." "As pessoas mudam, coronel", respondi, olhando diretamente em seus olhos pela primeira vez. "Até mesmo pessoas como eu, que vocês tentaram quebrar." Ele franziu o senho. "Não faça nada estúpido, menina. Você sabe quem eu sou, o poder que tenho." "Sei exatamente quem você é", respondi, sentindo uma calma estranha me envolver. Uma calma que vinha da certeza de que, independente do que acontecesse comigo naquela noite, a verdade finalmente viria à tona. E logo todo mundo também vai saber. Passei as horas mais longas da minha vida naquele quarto, suportando pela última vez o que já tinha suportado tantas vezes antes. Mas desta vez era diferente. Cada minuto que passava era um minuto mais perto da libertação. Cada segundo era uma contagem regressiva para o fim daquele pesadelo. Quando tudo acabou e o coronel saiu, fiquei sozinha no quarto, olhando pela janela para a noite estrelada. Em algum lugar lá fora, Zefinha estava entregando as provas para Beatriz. Em algumas horas, se tudo corresse conforme planejado, aqueles homens nunca mais poderiam me tocar. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, permiti-me sonhar com liberdade. Naquela madrugada, enquanto a casa dormia, fiquei acordada em meu quarto, o coração batendo como um tambor. A cada ruído, a cada sombra que passava pela fresta da porta, eu me encolhia temendo que tivessem descoberto nosso plano. As horas se arrastavam como se o próprio tempo estivesse conspirando contra mim. Foi então que ouvi o barulho distante de carros se aproximando. Não era apenas um carro, mas vários. Luzes cortaram a escuridão lá fora, iluminando meu quarto através das cortinas finas. Vozes autoritárias gritavam ordens, portas sendo arrombadas. Corri para a janela e vi o impensável: viaturas policiais cercando nossa mansão. Não eram apenas os policiais locais, que eu sabia estarem na folha de pagamento do meu pai. Havia distintivos diferentes, homens que eu nunca tinha visto antes. "Polícia Federal, todos no chão, mãos na cabeça." A voz troante vinha do térreo. Abri a porta do meu quarto com cautela e me deparei com o caos. Homens uniformizados subiam as escadas, revistavam cômodos, arrastavam meu pai e meus irmãos para fora de seus quartos. Um dos agentes me viu e apontou sua lanterna. "Teresa Damasceno?" Assenti, mal conseguindo falar. "Venha conosco, por favor. A senhora está segura agora."
Enquanto descia as escadas, vi meu pai sendo algemado no meio da sala. Nossos olhos se encontraram, e o que vi nos dele não foi arrependimento, mas um ódio puro que me fez estremecer. Você, ele rosnou. Foi você. Um policial o empurrou para a frente. Silêncio. O senhor tem o direito de permanecer calado. Na varanda da casa, entre as viaturas e a confusão, estava Dona Beatriz. Ao seu lado, para minha surpresa, o delegado Oliveira, que havia se recusado a participar do leilão na noite anterior. Beatriz correu até mim e me abraçou. Conseguimos, sussurrou em meu ouvido. Está acabado. Foi só então que entendi toda a extensão do plano. Beatriz não tinha apenas usado as gravações que eu havia feito. Ela tinha conexões em Recife, na capital, gente que não estava sob a influência do círculo de poder local. E ela tinha encontrado no jovem delegado Oliveira alguém disposto a fazer a coisa certa. Quando Zefinha me trouxe o gravador ontem à noite, não perdemos tempo, explicou Beatriz enquanto me conduzia para longe da mansão. Liguei para meu primo em Recife, aquele que trabalha no jornal. Ele tem contatos na Polícia Federal. E o delegado Oliveira já tinha feito uma denúncia inicial depois de sair da sua casa, mas precisava de provas. As gravações, murmurei, foram o que precisávamos, confirmou Oliveira, que havia se aproximado. Com aquelas confissões, especialmente a parte sobre sua mãe, conseguimos uma ordem judicial de emergência. Olhei para trás uma última vez, vendo a mansão que tinha sido minha prisão agora iluminada por luzes vermelhas e azuis das viaturas. Meu pai e seus amigos estavam sendo colocados em carros separados. O império deles estava desmoronando diante dos meus olhos. O que vai acontecer agora? Perguntei, ainda incapaz de acreditar que estava realmente acabado. Eles enfrentarão a justiça, respondeu o delegado. E não a justiça que eles controlavam, mas a justiça real. Naquela noite, dormi pela primeira vez em anos, sem medo do dia seguinte. Beatriz me levou para sua casa na cidade, onde permaneci escondida por algumas semanas enquanto o caso se desenrolava. Seu marido, o coronel Vitalino, também havia sido preso, e ela, finalmente, estava livre do casamento que a aprisionava tanto quanto os leilões me aprisionavam. As notícias se espalharam como fogo no mato seco. O escândalo atingiu proporções inimagináveis. O juiz, o político, o empresário, todos aqueles homens que se achavam intocáveis estavam agora expostos, suas reputações destruídas, suas famílias desmoronando, seus crimes revelados. O Jornal da Capital publicou uma matéria de capa com o título Rede de Exploração Sexual Desmantelada no Interior. Meu nome não foi mencionado para proteger minha identidade, mas todos sabiam quem eram os homens envolvidos. As gravações, embora não pudessem ser divulgadas publicamente devido ao seu conteúdo, foram aceitas como provas no tribunal. Foi um processo longo e doloroso. Tive que depor várias vezes, revivendo aqueles anos de horror. Mas cada palavra que saía da minha boca era um passo em direção à libertação. Papai foi condenado não apenas pelos anos de abuso, mas também pelo assassinato de minha mãe. As autoridades reabriram o caso e exumaram o corpo dela. Para surpresa de todos, encontraram traços de arsênico, um veneno metálico que permanece detectável nos ossos e cabelos por décadas. O médico legista explicou que meu pai provavelmente misturava pequenas doses ao remédio da tuberculose, acelerando sua morte de forma que parecesse natural. Ele recebeu a pena máxima e morreu na prisão anos depois, sem nunca demonstrar arrependimento. Meus irmãos tiveram destinos diferentes. Jerônimo, que estava mais envolvido nos esquemas, também foi preso por cumplicidade. Tadeu e Emanuel, embora não tenham sido indiciados criminalmente por falta de provas concretas de envolvimento direto, perderam tudo quando os bens da família foram confiscados. Anos depois, soube que Emanuel se matou, incapaz de lidar com a vergonha e a culpa. Tadeu desapareceu e nunca mais tive notícias dele. Quanto a mim, precisei reconstruir minha vida do zero. Não foi fácil. Os traumas não desapareceram com a prisão dos culpados.
As noites de pesadelo, os sobressaltos ao menor ruído, o medo de confiar nas pessoas, tudo isso me acompanhou por muitos anos. Beatriz foi fundamental nesse processo. Ela tinha enfrentado seus próprios demônios e entendeu minha dor como poucas pessoas poderiam. Somos sobreviventes, ela dizia, e sobreviventes precisam se ajudar. Com a ajuda dela, consegui um emprego como assistente em uma pequena escola em Timbaúba, uma cidade a algumas horas de Goiânia. Era um trabalho simples, mas honesto, e me permitiu recomeçar longe dos olhares e cochichos que inevitavelmente me seguiriam em Goiânia. Foi em Timbaúba que conheci Heriberto, um professor de matemática recém-chegado de Maceió. Ele era diferente de todos os homens que eu conhecia. Gentil, respeitoso, paciente. Quando lhe contei minha história, meses depois de nos conhecermos, ele não recuou horrorizado nem me olhou com pena. Ele simplesmente segurou minhas mãos e disse: "Você é a pessoa mais forte que já conheci." Nosso relacionamento cresceu devagar, com o cuidado de quem manuseia uma porcelana preciosa e rachada. Ele entendeu minhas hesitações, meus medos, meus momentos de pânico. Nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu podia dar. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples com poucos convidados. Beatriz estava lá, assim como Zefinha, que também tinha começado uma nova vida depois que a mansão foi fechada. O delegado Oliveira, agora promovido, compareceu brevemente para nos dar seus votos de felicidade. Heriberto e eu construímos uma vida modesta, mas feliz em Timbaúba. Tivemos nossos 3 filhos ali, 2 meninos e uma menina. Criamos todos com amor e respeito, valores que eu tinha quase esquecido que existiam durante aqueles anos sombrios. Em 1980, recebemos uma proposta para nos mudarmos para Itambé, onde Heriberto assumiria a direção da escola municipal. Foi uma decisão difícil deixar Timbaúba, onde finalmente tinha encontrado alguma paz, mas a oportunidade era boa demais para recusarmos. E assim, aos 32 anos, mudei-me novamente, dessa vez por escolha própria, para começar mais um capítulo da minha vida. Em Itambé, ninguém sabia do meu passado. Era apenas a esposa do novo diretor da escola, a mãe dedicada, a vizinha prestativa. Finalmente, eu podia ser apenas Teresa, sem o peso da história dos leilões de sábado me definindo. Nunca esqueci o que passei, nem as pessoas que me ajudaram a sobreviver. Beatriz e eu mantivemos contato por cartas durante anos, até seu falecimento em 1995. Zefinha viveu uma vida longa e tranquila com a família que formou. O delegado Oliveira seguiu carreira na polícia, tornando-se um exemplo de integridade numa época em que isso era raro. Quanto aos homens que me machucaram, seus nomes foram gradualmente esquecidos. Seus impérios desmoronaram, suas famílias se dispersaram, seu poder se dissipou como fumaça. A justiça que parecia impossível acabou chegando, embora tenha demorado mais do que eu gostaria. A menina que fui, assustada, quebrada, desesperada, tornou-se uma mulher que aprendeu a encontrar alegria, mesmo nas pequenas coisas. Uma mulher que entendeu que, mesmo nas noites mais escuras, sempre existe a possibilidade de um amanhecer. Hoje, quando olho para trás, para aquela mansão em Goiânia, para aqueles sábados de horror, sinto como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. Uma vida que me moldou, sem dúvida, mas que não me define mais. O que me define são as escolhas que fiz depois, a família que construí, o amor que encontrei e dei, a paz que conquistei. A garota dos leilões de sábado está finalmente livre, e eu, Teresa Eulália Damasceno, aos 75 anos, posso finalmente contar sua história. Hoje, Itambé é meu verdadeiro lar. Moro na mesma casa para onde nos mudamos em 1980, embora ela tenha passado por algumas reformas ao longo dos anos. Meu Heriberto partiu para a glória de Deus há 8 anos, um derrame que o levou enquanto dormia. Foi uma despedida tranquila, como ele merecia depois de uma vida dedicada à família e à educação. Tenho a bênção de ter meus 3 filhos por perto.
O mais velho, Antônio, seguiu os passos do pai e se tornou professor. Hoje coordena a mesma escola onde Heriberto foi diretor por tantos anos. Meu segundo filho, Matias, abriu uma farmácia aqui na cidade e é conhecido por ajudar quem não pode pagar pelos remédios. E minha caçulinha, Elisa, é enfermeira no posto de saúde. Todos eles construíram suas famílias aqui em Itambé, e isso me dá a alegria de ter meus 8 netos sempre por perto. Minha rotina é simples, como gosto que seja. Acordo com o cantar dos galos por volta das 5 da manhã, um hábito que nunca perdi da infância em Gravatá. Faço meu café no fogão, às vezes ainda uso o fogão a lenha que fica no quintal, principalmente quando quero fazer um bolo ou um cozido. Tem um gostinho diferente quando é feito no fogo de verdade, sabe? Passo as manhãs cuidando do meu jardim. Tenho todo tipo de planta. Flores para alegrar os olhos, ervas para temperar a comida e fazer chás, e até uma pequena horta que me dá couve, cebolinha, tomate e pimentão. Trabalhar com a terra me conecta com algo maior. Me lembra que a vida continua a crescer mesmo depois de tempestades. Depois do almoço, que muitas vezes é compartilhado com algum dos meus filhos que passa para me visitar, vem meu momento preferido do dia. Sento na varanda da frente, com minha mesinha de costura, e trabalho nas minhas colchas de retalhos. É quando me sinto mais em paz. Cada colcha que faço tem uma história. Uso pedacinhos de tecido que carregam memórias, um vestido antigo de Elisa, uma camisa desgastada de Heriberto que não tive coragem de jogar fora, um guardanapo bordado que ganhei de presente. Cada pedaço é costurado com cuidado, criando um mosaico colorido que, visto de longe, forma um desenho harmonioso. As pessoas da cidade começaram a notar minhas colchas e a pedir que eu fizesse para elas também. No início, recusei, era algo muito pessoal. Mas depois percebi que era uma forma de compartilhar um pouco do amor que aprendi a cultivar. Agora, faço colchas para quem pede, especialmente para recém-nascidos. Gosto de pensar que estou envolvendo aqueles bebezinhos com carinho e proteção. Não cobro pelas colchas. As pessoas me trazem os retalhos, às vezes me dão outros presentes em troca. Um pote de doce, frutas do quintal, um bolo de milho fresquinho. É uma troca justa, baseada no que temos de melhor para oferecer uns aos outros. Nos fins de tarde, quando o sol se põe e a cidade fica banhada naquela luz dourada, costumo receber visitas. São geralmente senhoras da minha idade, amigas que fiz ao longo dos anos em Itambé. Sentamos aqui mesmo na varanda, tomamos café, comemos bolo e colocamos a conversa em dia. Falamos de filhos, netos, das notícias da cidade, das receitas novas que experimentamos. São momentos simples, mas preciosos. Os domingos são especiais. É quando a casa se enche. Meus filhos vêm com suas famílias para o almoço e a mesa fica repleta de comida e risadas. Ver meus netos correndo pelo quintal, subindo nas árvores, mesmo quando digo para terem cuidado, jogando bola, isso me dá uma alegria que não sei explicar direito. É como se cada sorriso deles curasse um pedacinho daquela menina quebrada que fui um dia. Às vezes, quando estou sozinha à noite, as lembranças do passado voltam como um filme antigo que passa na minha cabeça. Não posso dizer que não dói mais. Certas feridas nunca cicatrizam completamente, mas aprendi a conviver com essas memórias sem deixar que elas me consumam. São parte da minha história, não toda ela. Um dos meus maiores orgulhos é como criei meus filhos. Desde pequenos, ensinei a eles o valor do respeito, especialmente o respeito pelo corpo e pelos sentimentos dos outros. Nunca permiti que crescessem acreditando que alguém poderia ser tratado como objeto, como mercadoria. Foi difícil encontrar o equilíbrio entre protegê-los e prepará-los para um mundo que nem sempre é gentil, mas acho que consegui. Meus netos me trazem uma alegria especial. O mais velho já está na universidade, estudando medicina em Recife. O mais novo, com apenas 5 anos, é pura energia e curiosidade. Cada um deles tem um pedacinho do meu coração, e oro todos os dias para que nunca conheçam o tipo de dor que conheci. Eles sabem partes da minha história, as partes que puderam entender conforme a idade.
Não quis esconder completamente meu passado, porque ele moldou quem eu sou. Mas dei a eles apenas o que podiam carregar, protegendo-os de detalhes que só trariam tristeza. Zefinha, aquela alma corajosa que tanto me ajudou nos tempos difíceis, faleceu há 3 anos. Fui ao funeral dela em Caruaru, onde ela viveu seus últimos anos. Foi uma despedida dolorosa, mas também uma celebração da vida de uma mulher que, mesmo sem poder ou riqueza, teve a coragem de fazer o que era certo quando tantos outros olhavam para o lado. Às vezes, recebo cartas de jovens mulheres que ouviram partes da minha história através de amigos em comum ou de reportagens antigas. Elas me escrevem pedindo conselhos, compartilhando suas próprias lutas. Respondo cada uma dessas cartas com cuidado, oferecendo o que posso. Palavras de conforto, histórias de esperança, a certeza de que há luz depois da escuridão. A fé sempre foi um pilar importante na minha recuperação. Confesso que durante aqueles anos terríveis, cheguei a duvidar da existência de um Deus que permitisse tanto sofrimento. Mas com o tempo, entendi que a fé não está em acreditar que Deus nos protegerá de todas as tempestades, mas em confiar que Ele nos dará forças para atravessá-las. Hoje, frequento a igrejinha aqui perto de casa. Não é a mesma fé cega da infância, mas algo mais profundo, mais pessoal. Uma conversa constante com um poder maior que me ajuda a encontrar sentido mesmo nas partes mais dolorosas da minha jornada. Quando olho para trás, para a menina que fui, para a jovem que sofreu, para a mulher que sobreviveu, sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que poderia ter sido diferente, orgulho por ter encontrado a força para reconstruir minha vida tijolo por tijolo, dia após dia. Se hoje posso sentar nesta varanda em Itambé, cercada por flores que plantei, trabalhando em colchas que trago à vida com minhas próprias mãos, aguardando as visitas dos netos que são minha maior alegria, é porque escolhi a vida. Escolhi, a cada amanhecer, a cada respiro, acreditar que havia algo além da dor, que o amor, mesmo machucado, pode se regenerar, que a esperança, mesmo frágil, pode ser mais forte que o medo. E é isso que procuro passar para todos que cruzam meu caminho. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Não importa quão profundas sejam as feridas, a cura possível. Não importa quantas vezes nos quebremos, podemos nos reconstruir, como uma colcha de retalhos que transforma pedaços descartados em algo novo, algo belo, algo pleno de significado. Meus queridos que me acompanharam até aqui, obrigada por ouvirem a história desta vovó. Compartilhar essas memórias não é fácil, mas nossas cicatrizes podem virar mapas para quem ainda está perdido na escuridão. Se você está passando por algo parecido, saiba, não está sozinha. Não importa quão poderoso seja seu agressor ou quão isolada você se sinta, existe uma saída. Às vezes, precisamos de coragem para pedir ajuda, mesmo quando parece impossível confiar em alguém. Aprendi que nossa maior força vem justamente dos lugares onde fomos mais feridos. Foi nas noites de terror que descobri uma resistência que nem sabia que tinha. Foi no fundo do poço que encontrei o impulso para subir. Em cada colcha que costuro hoje, vejo uma lição sobre reconstruir nossas vidas. Pegamos os pedaços que restaram, alguns coloridos de alegria, outros manchados de dor, e os transformamos em algo novo, algo belo. Nossa maior vingança contra aqueles que tentaram nos destruir é viver plenamente. Cada sorriso que dou hoje, cada abraço que ofereço a um neto, é prova de que eles não venceram. Não puderam quebrar o que existe de mais essencial em mim. Se você conhece alguém que está sofrendo, estenda sua mão. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pessoa, apenas uma, que acredite em nós, que nos dê refúgio, que nos ajude a imaginar um futuro diferente. Meus queridos, antes de me despedir, queria fazer um pedido especial de vovó. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Compartilhar estas experiências pode ajudar outras pessoas que estão presas em situações parecidas com a que vivi.
Deixe também nos comentários a palavra livre, para que eu saiba que você chegou até o final desta jornada comigo. Esta palavrinha tem um significado tão profundo para quem já foi tratada como mercadoria. Faça isso, agora, não espere nem mais um minuto, e lembre-se sempre, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega. Por mais dolorosas que sejam as correntes, existe libertação. Eu consegui me soltar das minhas, e você também pode. Com todo o carinho desta vovó que aprendeu que, apesar de tudo, somos muito mais fortes do que pensamos. Teresa Eulália Damasceno.